último suspiro de Highgate. Meu nome é Nathan Crowley, tenho 38 anos, e por 15 deles fui funcionário do Conselho de Camden, encarregado da manutenção e segurança de partes históricas de Londres. Mas há um nome que, mesmo entre os funcionários públicos mais antigos, ninguém ousa repetir sem pesar a voz: Highgate, mais precisamente o Highgate Cemetery, ao norte da cidade. Um labirinto vitoriano, onde a própria morte parece morar, não só nos túmulos, mas nas árvores, no ar, no tempo. Fui designado para cuidar da ala oeste, aquela fechada ao público desde os anos 80. Dizem que é por risco estrutural, mas todos sabemos o verdadeiro motivo. O que mora lá dentro ainda está acordado. Fui cético por anos. Até que numa noite de outubro de 2023, algo que jamais esquecerei atravessou meu caminho. Ou talvez tenha me esperado pacientemente enquanto eu atravessava o dele. Era uma sexta-feira chuvosa, por volta das 9:30 da noite. Eu precisava verificar uma denúncia de arrombamento na ala oeste. Levei apenas meu casaco grosso, uma lanterna de longo alcance e uma prancheta para relatar danos. A porta de ferro da entrada lateral estava entreaberta, com sinais de arranhões, mas não de ferramentas. Pareciam garras. A cada passo, o frio aumentava. Não um frio comum. Era como se a temperatura se retirasse do meu corpo, camada por camada, deixando apenas pele sobre osso. O ar estava parado e a vegetação alta, sufocante, se contorcia sob o vento que eu não sentia. De repente, todos os sons cessaram. Nada de carros, nem corvos, nem folhas movendo-se. Silêncio absoluto. Era como se Highgate me tivesse engolido. Ao passar diante do túmulo de Elizabeth Siddal, esposa do pintor Dante Gabriel Rossetti, algo fez meu estômago afundar. Sobre a lápide havia uma marca escura escorrendo. Sangue? Não, mais espesso, mais escuro. Como se alguém tivesse aberto um antigo livro e deixado a tinta da morte vazar. E então eu vi. Entre os túmulos de pedra, uma figura se movia. Alta. Absurdamente alta, de capa preta, corpo esguio, movimentos suaves, quase líquidos. Não andava, deslizava. Não consegui gritar. A lanterna caiu. O facho de luz girou até parar, iluminando os olhos da criatura, vermelhos. Mas não brilhavam, queimavam como brasa sob neve. Ela não se aproximou. Apenas ficou ali, imóvel, olhando-me como quem já conhecia todos os meus pecados e esperava apenas o momento certo para cobrá-los. Corri, mas os caminhos não levavam mais às saídas. Era como se o próprio cemitério se rearranjasse para manter-me dentro. Túmulos que eu não reconhecia, nomes esculpidos em línguas esquecidas, mausoléus cobertos por eras que pareciam pulsar. No dia seguinte, tentei reportar o incidente, mas meu relatório desapareceu do sistema. Nenhum e-mail enviado foi entregue. E quando voltei ao local com outro funcionário, Simon Hargrove, tudo parecia perfeitamente normal. Até que Simon desapareceu, literalmente. Estava a poucos metros de mim quando ouvi o som de pedras arrastadas. Virei-me e ele não estava mais lá. Nenhum grito, nenhum barulho de passos, apenas o som seco de folhas murchas se fechando. A polícia nunca encontrou nada. Ninguém fez perguntas. O nome dele nunca foi registrado como funcionário do conselho. Era como se Highgate tivesse apagado a existência de Simon da história. Contra todo instinto, voltei ao cemitério. À meia-noite do dia 29 de outubro, véspera de Halloween. Sabia que não sairia ileso, mas precisava entender. Entrei por um portão lateral trancado com correntes que, naquela noite, estavam abertas. A vegetação se curvou para me dar passagem, um convite velado, e eu aceitei. No coração do cemitério há uma cripta circular, com 7 colunas quebradas e uma estátua caída de um anjo com o rosto destruído. Ali, dizem que os corpos exumados por caçadores de vampiros foram enterrados juntos, selados com prata, alho
e orações antigas. Mas naquela noite, a cripta estava aberta e vazia. Na parede do fundo, esculpida em pedra, havia uma inscrição em latim. Non est mortuus qui dormivi cum sanguine. Não está morto quem adormeceu com sangue. Algo se moveu atrás de mim. Virei devagar. Lá estava ele, o vampiro de Highgate, mais perto agora. Os pés nus, cobertos de terra úmida. A capa se arrastava, feita de algo que lembrava pele velha, mas não humana. Os olhos, agora mais próximos, me atravessavam. Não olhavam para fora, olhavam dentro de mim. E ele falou, não com a boca, mas com o ar ao redor. Você me trouxe de volta. Ao vir 3 vezes, deu-me forma. Ao pisar na cripta, devolveu-me o fôlego. Minhas pernas cederam. O chão de pedra me recebeu frio como túmulo. Highgate é minha prisão e meu trono. Você será meu arauto. Caminhará entre os vivos carregando meu nome. A pele do meu braço esquerdo queimou. Um símbolo surgiu, gravado a fogo, um círculo negro com 3 espinhos. Desmaiei. Acordei na minha casa, sujo, frio, sem a lanterna, sem o casaco, e com o símbolo ainda marcado na pele. Desde então, nunca mais consegui dormir por mais de 30 minutos seguidos. Sempre acordo com o som de túmulos sendo abertos, mesmo quando estou longe dali. Pássaros mortos aparecem na minha varanda. Meu reflexo no espelho às vezes se move sozinho. E em cada aniversário da noite em que o vi, recebo flores, lírios pretos, deixadas na porta da frente, acompanhadas por uma única mensagem. O arauto ainda respira. Se algum dia for visitar o Highgate Cemetery, não se aproxime da ala oeste depois do pôr do sol. Não procure pela cripta com 7 colunas. E nunca, nunca diga em voz alta as palavras: quem caminha entre os túmulos veste a capa da noite. Porque se você disser, ele vai ouvir. E o vampiro de Highgate não esquece os nomes daqueles que ousam chamá-lo de volta à superfície. 3 cruzes para Marie. Meu nome é Elijah Moore. Nasci e cresci em Nova Orleans, mas por quase 20 anos evitei um lugar que todos aqui conhecem, mas poucos têm coragem de mencionar à noite. O St. Louis Cemetery, número 1. Sou pesquisador de folclore e ocultismo. Escrevi livros sobre o Haiti, sobre Hoodoo, sobre lendas do Sul Profundo. Mas em novembro de 2022, fiz a pior escolha da minha vida. Decidi entrar no cemitério após o pôr do sol sozinho para investigar os ritos secretos ainda realizados diante do túmulo de Marie Laveau, a célebre rainha do Vodou. Marie Laveau morreu em 15 de junho de 1881, mas aqui ninguém acredita que ela se foi de fato. Dizem que ela continua viva, caminhando entre os túmulos, respondendo às orações dos que marcam 3 cruzes em sua lápide e punindo os que zombam de seu nome. O convite proibido. Tudo começou com uma carta. Recebi em casa, sem remetente. Papel antigo, com cheiro de umidade e flores murchas. Um envelope escrito à mão em francês. Si tu veux voir les morts marcher, viens seul. Après minuit. Se quiser ver os mortos caminharem, venha sozinho, depois da meia-noite. Dentro havia apenas um endereço rabiscado. St. Louis, número 1, Portão Leste, meia-noite e 33. Por impulso, aceitei. Levei apenas uma lanterna, um pequeno gravador e meu caderno. Nada que pudesse me proteger, nenhuma oração, nenhum sal, nenhuma fé. O cemitério respirava. Era meia-noite e 32 minutos quando atravessei a rua Bazin, sentindo o ar pesar como se estivesse afundando em piche. A cidade parecia morta. Nenhum som, nenhum vento, nem mesmo o tilintar das folhas de magnólia. O portão estava destrancado, como prometido. Entrei. As lápides me encaravam. Os túmulos, empilhados uns sobre os outros, como um labirinto de ossos antigos. A vegetação rasteira parecia ter mãos, e tudo ali respirava. Eu juro que respirava. O cheiro era podre,
não de carne, mas de coisas antigas demais para terem nome, de ossos que sabiam demais. E lá estava ela, o túmulo branco de Marie Laveau, coberto de marcas de cruz feitas com batom, carvão, sangue seco talvez. Gritos abafados pareciam sussurrar nas paredes dos mausoléus ao redor. E então eu vi 3 pessoas encapuzadas se aproximando do túmulo. O ritual proibido, não consegui me mover. Um deles, mulher, pela voz, se ajoelhou. Começou a entoar palavras em creole vodou. O segundo derramou um líquido grosso, vermelho escuro, sobre a base do túmulo. O terceiro trazia algo vivo. Um galo preto que se debatia. Quando a faca cortou o pescoço da ave, senti o mundo girar. O sangue caiu direto nas cruzes desenhadas. Foi aí que a mulher parou de cantar e olhou direto para mim, como se soubesse que eu estava ali o tempo todo. Tu as invité, mas pas pour regarder. Você foi convidado, mas não para assistir. As outras figuras se viraram. Seus rostos estavam cobertos por máscaras feitas de cera humana. Não era uma metáfora. Eu vi pele, sobrancelhas, bocas costuradas. Corri, mas o cemitério já não era o mesmo. As ruas dos mortos. As passagens mudaram. Túmulos estavam onde antes havia trilhas. A vegetação crescia em segundos, bloqueando caminhos. Tudo era confusão. O chão parecia pulsar. E os nomes nas lápides começaram a mudar. Um por um, todos eles agora diziam Elijah Moore, nascido em 1984, morto em 2022. Meu nome, meu epitáfio. A lua se apagou, a lanterna falhou. E então, uma voz sussurrou em meu ouvido, mas de dentro da minha cabeça. Você tocou o que é dela. Apaguei. A visita de Marie. Acordei dentro de um dos mausoléus. Estava trancado. O ar era tão denso que parecia feito de veludo mofado. No teto havia símbolos vodou, desenhados com unhas. No chão, ossos dispostos como um círculo. E ali, em pé diante de mim, Marie Laveau. Não como nos livros, não como nas lendas, mas como algo maior. Seus olhos eram negros como breu fervente. Seus pés não tocavam o chão. Vestia um manto vermelho e um colar feito de dentes. Dentes humanos. Ela se inclinou sobre mim e sussurrou em meu ouvido. Por que invadir o repouso dos que nunca dormem? Tentei falar, mas minha boca estava costurada, literalmente. Eu a senti, a linha atravessando meus lábios, minha língua. Você cruzou sem oferenda, sem respeito, sem fé. Ela estendeu a mão e tocou meu peito. Senti meu coração parar por 3 segundos, exatos, e voltou. Mas não como antes. Estava mais fraco, mais antigo. Agora você pertence ao cemitério. Seu corpo sairá, Elijah, mas sua alma nunca sairá daqui. A porta do mausoléu se abriu, sozinha, e atrás dela um cortejo de mortos caminhava. Todos me olhando, todos com cruzes negras desenhadas na testa. A maldição dos 3 traços. Escapei antes do amanhecer. Não me pergunte como. Mas desde aquela noite, as 3 cruzes aparecem desenhadas em minha parede, em minha pele, no espelho. Todos os dias, às 3h33 da manhã, ouço passos no meu quarto. Sinto mãos segurando meu tornozelo. Ouço vozes em crioulo, entoando canções que aprendi em rituais haitianos. Mas agora, elas falam de mim. Já tentei sair da cidade, mas os trens atrasam. Os voos somem dos registros. Uma vez, comprei uma passagem de ônibus para o Texas. Quando acordei, estava de volta em frente ao cemitério, com terra sob as unhas. Marie Laveau me marcou. E os outros? Os 3 encapuzados? Eu os vi de novo, não em pessoa, mas no reflexo de uma vidraça, atrás de mim. Todos os dias, o último sinal. Hoje, 7 de junho de 2025, escrevo este relato pela última vez. Porque há algo atrás de mim agora. Eu sinto.
Um frio imundo, um cheiro de cera derretida e flores podres. A cruz apareceu de novo, desenhada no teto, e alguém acabou de riscar meu nome em sangue sobre a parede. Não deixem que risquem o seu nome no túmulo dela. Nunca entrem no cemitério sem oferenda. E nunca, jamais, marque 3 cruzes no túmulo de Marie Laveau, se não estiver preparado para dar algo em troca. Algo que você jamais terá de volta. O tempo não enterra os mortos. Meu nome é Brian Holloway. Sou fotógrafo documental, especializado em locais abandonados. Tenho 41 anos e até poucos meses atrás não acreditava em absolutamente nada do que não pudesse ser captado pela lente da minha câmera. Mas há lugares que não se importam com ceticismo. Lugares onde a realidade dobra como papel antigo. Onde o tempo, o espaço e a lógica são apenas convidados indesejados. Um desses lugares é o Bachelor's Grove Cemetery, em Illinois. Era 8 de setembro de 2024, uma sexta-feira. Eu havia sido contratado para registrar imagens noturnas do cemitério para um pequeno documentário regional sobre lendas urbanas. Levei comigo 2 câmeras térmicas, um tripé e um gravador de áudio para captar possíveis ambientes sonoros. Entrei pela trilha de terra batida que corta a floresta de Midlothian. O céu estava limpo, sem luar, apenas o brilho artificial de Chicago ao fundo, como uma lembrança de que o mundo real ainda existia em algum lugar fora dali. Às 10h46 da noite, ultrapassei o portão enferrujado do cemitério. É pequeno, com lápides espalhadas como peças esquecidas de um tabuleiro, cobertas por musgo, cercadas de árvores que parecem observar. Foi então que ouvi o som. Cascos, não um animal, mas o trote ritmado e firme de cavalos sobre terra firme. O som ecoava, sem fonte, e de repente, do meio da escuridão entre os carvalhos, ela surgiu. Uma carruagem preta puxada por 2 cavalos, avançando lentamente, sem tocar o chão. Flutuava a poucos centímetros. Dentro dela, nada. Ou pior, uma forma indefinida, como se a própria ausência estivesse vestida com véu. A carruagem cruzou o cemitério em silêncio e desapareceu diante dos meus olhos. Minha câmera, até então ligada, desligou sozinha. As baterias, todas carregadas, estavam completamente mortas. Pensei em ir embora, mas então vi a mulher sentada. Ela estava sobre uma lápide inclinada ao lado esquerdo do terreno. Vestia branco. O cabelo longo cobria parte do rosto. Parecia chorar. Tentei falar. Dei 2 passos. Ela ergueu o rosto. E os olhos não estavam ali. No lugar deles, escuridão líquida. Não sangue, não feridas, negação absoluta de luz. Ela apontou para o centro do cemitério e desapareceu. Corri até onde ela apontara. Encontrei uma lápide rachada com datas ilegíveis, coberta por folhas. Ao removê-las, vi algo estranho. Meu nome estava escrito nela, com a data do dia seguinte. Brian Holloway, nascido em 1983, morto em 2024. Caí de joelhos. O ar ficou denso. Uma das árvores ao redor começou a ranger como se estivesse viva. Meu gravador disparou sozinho. No áudio, uma voz rouca disse: "Você entrou onde o tempo não morre." Então, as luzes apareceram. 3 esferas, flutuando entre os túmulos, azuis, pulsantes, vivas, não iluminaram o caminho, observaram, moviam-se com consciência. Uma delas chegou tão perto que senti seu calor e frio ao mesmo tempo. Toquei uma, e o mundo se dobrou. Fui lançado em outro tempo, ou outro espaço. Tudo ao redor girou como um negativo de filme sendo queimado. Quando recobrei os sentidos, ainda estava no cemitério, mas o céu era de outro tom, e a floresta ao redor estava morta. Todas as lápides agora tinham meu nome. E no centro, um poço de pedra que eu juro que não estava ali antes. De dentro dele, alguém falava, ou pensava alto, não sei. "O tempo quer você. Você ficou tempo demais."
Comecei a correr, mas o cemitério não acabava. A trilha que levava à estrada sumira. Árvores mudavam de lugar, como num pesadelo consciente. A carruagem voltou. Desta vez, ela parou diante de mim. A porta se abriu. Dentro, um espelho. Um reflexo meu, mas mais velho, com o rosto abatido, olhos opacos, pele seca. E ele me disse: aceite, o tempo sempre volta para buscar os que o desafiam. Recuei, e então tudo apagou. Acordei ao lado do portão do cemitério. Eram 7h20 da manhã. Meu carro estava coberto de folhas que não pertenciam à estação. O asfalto da estrada parecia diferente. E meu relógio digital marcava 2033. Mas ao voltar para casa, descobri que ainda era 2024, ou algo parecido. As fotos da câmera estavam todas em branco, mas o gravador registrou minha própria voz dizendo coisas que nunca disse. Trechos como: eu vi o tempo se alimentar. Ela senta na lápide porque guarda a entrada. Não pise nas folhas com sombra. Então, todas as noites, desde então, vejo a luz azul na esquina da minha casa. Meu reflexo no espelho envelhece dia após dia, mas meu rosto no mundo real permanece o mesmo, como se uma parte de mim tivesse ficado lá, e outra ainda estivesse voltando. Se algum dia pensar em visitar o Bachelor's Grove Cemetery, vá durante o dia, nunca sozinho, nunca após o entardecer. E se ouvir cascos de cavalo ou ver uma mulher sentada em uma lápide, não se aproxime, porque se você olhar dentro dos olhos dela, o tempo vai te reconhecer, e ele nunca deixa que o reconhecido volte inteiro. O coração de barro. Meu nome é Daniel Meir. Sou professor de estudos judaicos em Tel Aviv, com doutorado em misticismo medieval e cabala prática. Minha vida inteira foi dedicada ao conhecimento oculto, aquele que se recita em voz baixa, que não se escreve em papel comum, que não deve ser acessado sem preparo. Em abril de 2024, viajei a Praga para estudar manuscritos hebraicos raros da coleção da Biblioteca Nacional. Minha intenção era puramente acadêmica, mas Praga tem seus próprios planos para quem chega com olhos demais. No terceiro dia da viagem, um historiador local me sugeriu visitar o Veliki Żydowski Zbitov, o velho cemitério judeu, onde repousa o lendário rabino Judá Loev ben Bezalel, o Maharal de Praga, criador do Golem, a criatura de barro moldada para proteger o gueto judeu da perseguição. Fui até lá no final da tarde, com o sol escondendo-se atrás dos telhados tortos de Josefov. As lápides estavam apertadas umas contra as outras, como se até na morte houvesse medo de ficar sozinho. A maioria inclinada, rachada, coberta de musgo. Mas entre elas havia uma presença diferente, mais densa. O túmulo de Loev estava cercado por pedras com inscrições hebraicas apagadas pelo tempo e papéis com pedidos dobrados em silêncio. O ar ao redor era imóvel, como se o vento temesse atravessar aquele espaço. Quando toquei a pedra do túmulo com a palma da mão, senti um calor súbito subir pelo braço. E então ouvi, não com os ouvidos, com o pensamento: a forma não deve ser desperta. Olhei ao redor. Não havia ninguém. Mas um vulto entre duas lápides parecia me observar. Quando olhei diretamente, desapareceu. Naquela noite, ao retornar ao meu hotel, encontrei um envelope sob a porta. Dentro, havia uma única folha de pergaminho antigo com uma inscrição em hebraico arcaico. Emet pode ser apagado, mas o que permanece no barro jamais esquece o nome do Criador. Emet, a palavra hebraica para verdade. A palavra que, segundo a lenda, foi gravada na testa do Golem. Remova a primeira letra, Aleph, e resta Met, morte. Era um aviso. Nos dias seguintes, comecei a sonhar com olhos de barro, sempre em lugares escuros, sufocantes, com cheiros de pedra molhada e sangue fresco. Vozes sussurravam equações cabalísticas que eu nunca tinha estudado, mas de algum modo compreendia.
No quinto dia, voltei ao cemitério. Era noite. Sim, eu sabia que era proibido, mas algo me chamava. Algo necessário. Pulei o muro lateral. O vento ali dentro era outro, não o da cidade. Era o vento debaixo da terra. Ao me aproximar do túmulo de Loew, percebi que a pedra havia sido removida. O chão ao redor estava mexido, como se algo tivesse saído dali. Não alguém. Algo pesado, mas sem pegadas. Na base do túmulo, uma inscrição que não estava ali antes. O barro caminha. Corri por entre as lápides, tropeçando, até cair ao lado de uma figura encapuzada. Um homem velho, com barba branca e olhos fundos. Me encarou, como se já me conhecesse. Você tocou o nome, disse ele em voz baixa. Você despertou aquilo que não deve ser despertado. O que você viu não era sombra, era forma antes do nome. Tentei perguntar quem ele era, mas ele desapareceu. Literalmente, como se a noite o tivesse engolido. Naquela madrugada fui acordado por uma batida seca na porta do meu quarto. 1, 2, 3. Levantei devagar. Quando abri, não havia ninguém. Mas no chão havia barro fresco. A partir desse dia, o golem começou a aparecer nos meus sonhos. Primeiro parado, depois se movendo. Por fim, observando-me da soleira da porta do meu hotel, com olhos sem pupilas e uma palavra brilhando em sua testa, Emmet. Era como se me culpasse por algo, como se esperasse uma ordem. Comecei a sentir dores no peito. Acordava sempre às 4h18 da manhã, o horário atribuído à suposta última vez em que o golem foi visto, antes de ser selado pelo rabino Loew. Recebia mensagens no celular com apenas uma palavra. Escreva! E então compreendi. O golem não busca matar. Busca forma, nome, voz, função. É barro à espera de propósito. E eu havia tocado a origem. No último dia da viagem, voltei ao cemitério. Amanhecia. E sobre o túmulo de Loew havia algo que não estava ali antes. Uma silhueta de barro, de 2 metros de altura, sem rosto, mas com as mãos voltadas para o céu. Uma criança chorava em alguma rua distante. Um cachorro latia em pânico. E o céu de Praga escurecia, mesmo com o nascer do sol. Alguém ou algo havia reativado a palavra sagrada. E o golem estava acordado de novo. Voltei a Israel no dia seguinte, mas desde então não sou mais o mesmo. Meus livros caem das prateleiras sozinhos. Palavras em hebraico aparecem escritas nos espelhos. E sempre, à mesma hora, sinto o peso de algo me observando. No jardim da universidade, as pegadas de barro surgem e desaparecem. Sempre ao redor de onde eu estiver. Porque agora ele me segue. Porque uma vez que você toca o nome toca você de volta. Se for a Praga, evite o cemitério à noite. Não toque no túmulo de Loew. E nunca, jamais, diga em voz alta as 3 letras sagradas que compõem a palavra da criação. Porque o barro não esquece. E tudo o que ele precisa é de alguém para lhe dar propósito. Os Silenciosos, de Père Lachaise. Meu nome é Gabriel Fournier, nascido em Lyon, criado em Paris, e condenado a ouvir o que a maioria finge não escutar. Desde criança, sou sensível ao que muitos chamam de espiritual, outros de loucura. Cresci entre livros de esoterismo, invocações herméticas e traduções de grimórios esquecidos. Minha avó paterna dizia que herdei a escuta do invisível. Durante anos resisti a isso. Tornei-me professor de filosofia na Sorbonne. Vivendo de Sartre e Camus, escondi minhas visões sob argumentos acadêmicos. Até que, no outono de 2023, recebi uma carta anônima com um convite. Eles ainda cantam. Vá ouvi-los. Dentro, um mapa desenhado à mão. E no topo, um nome. Père Lachaise. Era 27 de outubro, 6h20 da tarde. Céu enevoado, cheiro de folhas úmidas. Cruzei os portões de ferro do cemitério mais famoso da França com o coração acelerado. Já havia estado ali dezenas de vezes, como visitante, curioso,
parisiense. Mas naquela noite, o cemitério não parecia o mesmo. As esculturas pareciam um olhar. As árvores curvavam-se levemente, como se guardassem segredos antigos demais para serem ditos em voz alta. Segui o mapa até uma trilha entre os quarteirões 85 e 92, onde ficam os túmulos de artistas, místicos e poetas. Passei por Jim Morrison, onde ainda havia velas derretidas e bilhetes de devotos modernos. Mas segui adiante. O mapa indicava um túmulo sem nome. Apenas um símbolo, um círculo cortado por uma linha vertical, muito semelhante ao selo de Paimon, um dos espíritos citados na Goetia. Ali, o chão estava rachado, como se alguém ou algo tivesse saído e não entrado. Não sei porquê, mas ajoelhei e encostei a mão sobre a pedra. Foi quando ouvi, não com os ouvidos, mas no pensamento, uma voz masculina em francês arcaico. Tu cherches la vérité, mais tu ne portes pas la clé. Você busca a verdade, mas não carrega a chave. A visão escureceu. Por segundos ou minutos, não sei. E quando voltei a mim, estava em outra parte do cemitério, diante do túmulo de Allan Kardec. O busto estava frio, mas o ar ao redor ardia, como se ondas de calor invisíveis atravessassem o lugar. Ao seu redor, pedras com inscrições estranhas. Uma delas dizia: Nul ne meurt, seus les corps tombent. Ninguém morre, apenas os corpos caem. E então ouvi uma segunda voz, feminina, firme. Eles me ensinaram a levantar os véus. Você ousa fazer o mesmo? De onde vinha aquilo? Meus olhos caíram sobre um grupo de lápides antigas cobertas por líquens. Um símbolo reaparecia em todas, uma serpente engolindo a própria cauda, o Ouroboros, e entre elas havia uma passagem semi-aberta. Desci. A cripta era circular, com 7 arcos góticos. No centro, uma mesa de pedra com ossos humanos arranjados em forma de estrela. Sobre ela, uma vela que não lançava sombra alguma. E então, eles chegaram. Espíritos. Mas não como fantasmas de histórias. Eram formas conscientes, conscientes demais. Caminhavam entre os túmulos, alguns vestidos com roupas de séculos passados, outros nus como se recém-nascidos da morte. Todos eles falavam, ao mesmo tempo, cada um em sua língua, latim, grego, francês, aramaico, inglês, hebraico. Mas mesmo em meio à cacofonia, uma frase se destacou em minha mente, como um sussurro de chumbo. Traga a arte, derrame o sangue, toque a pedra, e o silêncio será quebrado. A vela explodiu em azul, a cripta tremeu. Os rostos se voltaram para mim. Fugi. Subi pelos degraus e tropecei no mármore frio da superfície. Lá em cima, a noite havia caído de vez. E Père Lachaise não era mais o mesmo. Agora havia música. Uma melodia triste, tocada em órgão invisível. E vozes, não uma ou duas, mas 100, 1000 vozes, recitando em uníssono versos que eu reconheci de um antigo códice oculto chamado Liber Mortuorum. Parei diante do túmulo de Oscar Wilde. Sua lápide, outrora coberta por beijos de batom, agora estava limpa, e atrás dela, uma sombra alta, envolta por véus de fumaça, me esperava. Tu tens a escuta, tens o caminho, falta o sacrifício. A figura estendeu a mão. Algo em mim queria aceitar. Queria saber. Queria atravessar. Mas então ouvi outra voz, familiar, a de minha avó. Ouve, mas não responde. Vê, mas não segue. E naquele momento recuei. Desde então, as noites mudaram. Sempre à mesma hora, 3h13 da manhã, escuto música vindo debaixo do chão. E meus sonhos são povoados por túmulos que se abrem sozinhos. Recebo cartas sem remetente, com trechos de poesias assinadas por mortos. Uma vez, encontrei sobre minha mesa de trabalho uma folha antiga com caligrafia idêntica à de Jim Morrison. This is the end, my only friend. Mas não foi o fim. Foi o começo. Hoje, vivo como um homem dividido. Parte de mim está lá,
em Père-Lachaise, caminhando entre os mortos, ouvindo seus lamentos eternos. A outra parte está aqui, escrevendo para alertar você. Não leve flores a Kardec se não souber o que ele verdadeiramente invocava. Não encoste na pedra de Wilde se sua alma estiver quebrada. E, acima de tudo, não entre na cripta sem nome marcada com o selo do espírito. Porque se entrar, você também vai ouvir. E não há como esquecer as vozes que falam no vento.